Muito bem, pessoal. Quem já me acompanha sabe que eventualmente eu faço reacts, né, de notícias assim, polêmicas, né, no Instagram, no Reels do Instagram, né, tem bastante entrega lá, chega bastante gente, mas aqui eu tenho uma notícia que saiu hoje, né, dia 7 de fevereiro, e que cabe algumas reflexões e que vai levar mais do que apenas 90 segundos, que é o tipo de... o tempo que eu posso produzir lá no Instagram, né? Então aqui no YouTube a gente pode falar um pouco mais. E eu quero falar aqui, pessoal, sobre essa notícia que vocês provavelmente devem ter visto, né? Que saiu no Metrópolis, né? Onde diversos investidores processam a XP por prejuízos causados com aplicações, né? Os prejuízos aí chegariam, né? Chegam a 18 milhões de reais, né? E os investimentos aí resultam em dívidas, levando clientes a brigar, né? Obviamente aí, e abrir processos contra a XP. Vamos ler junto essa reportagem, porque eu tava lendo ali a metade, poxa, na hora eu pensei, primeiro, tava lendo justamente para fazer o Reels, pra fazer o React lá no Instagram. Vamos ler junto e eu vou discutindo, acho que é importante colocar, né? Eu já tô no mercado desde 2006, eu já fui assessor de investimentos de 2008 a 2012, né, numa época completamente diferente. Hoje em dia, a assessoria de investimentos basicamente é venda, né? Ou seja, o assessor de investimento ele é um vendedor, ele é um conector comercial, né? A maior parte, não estou dizendo que são todos, a maior parte dos assessores hoje no Brasil é nada mais, nada menos do que um ponto que liga o cliente à corretora, ou seja, ele é um elo comercial. Dentro do escritório, aí sim, terão alguns assessores que terão ali um conhecimento maior técnico, né, e que vão eventualmente sugerir investimentos ou não. Mas enfim, vamos ler a reportagem e eu vou dando os meus pitacos aqui junto com vocês. Eu deixei bem grande as letras aqui para todo mundo aí conseguir enxergar, tá? Bom, então investidores da XP acionaram a justiça acusando a maior corretora do Brasil de promover práticas abusivas que levaram a prejuízos milionários em aplicações financeiras e ao esvaziamento de seus patrimônios e até dívidas enormes, né? Por que é importante a gente entender em detalhes isso aqui, né, pessoal? Porque muitas vezes o cliente chateado, ele quer botar na bunda da corretora, o que muitas vezes não é culpa da corretora. Não tô aqui defendendo a XP, eu vou ler a reportagem junto com vocês, e pode ser que seja a culpa da XP, pode ser que não, tá? Mas vamos lá, vamos ler aqui aos pouquinhos, mas eu já tô dando esse adendo, né? Entre 10 relatos contra a XP apurados pelo Metrópolis, há um caso no qual o cliente afirma que somente em taxas de corretagem cobradas sobre operações desvantajosas ultrapassaram seu patrimônio de 20 milhões. Caramba, esse cara deixou receita, hein? 20 milhões de corretagem é no mínimo exótico, né? Realmente, só isso aqui já é algo para ser investigado. 20 milhões de reais de receita, cara, né? Que um cliente deixou. Isso aqui é receita de muito escritório com todos os seus clientes, né? Aqui é um cara que deixou, né? Então vamos lá. Nos processos eles dizem que os investimentos eram vendidos com garantia de proteção para evitar perdas. Pois é, provavelmente que estão falando de COIs, né? Já vamos falar sobre isso. Então, fundado em 97 pelo Benchimol, o XP encerrou 2023 com 1 trilhão, na sua custódia, 4,5 milhões de clientes, caramba, é muito cliente, né? Alta de 19 em relação ao anterior, ou seja, aqui só dados em relação à XP, né? Aqui tem uma conversa, né, de um assessor com o cliente. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, ações recentes movidas na justiça, no entanto, mostram que clientes graúdos se dizem ludibriados pela empresa. Eles afirmam que corretores passam informações erradas ou incompletas sobre investimentos, prometem lucros exorbitantes e incentivam aportes em papéis pouco vantajosos, mas que rendem maiores pagamentos de taxa de corretagem. Pois é, aqui a gente já tem que entender uma coisa, pessoal. O assessor, né, no caso aqui o corretor de investimentos, a função dele é essa. Talvez isso não esteja escrito claro em nenhum lugar, mas a função do assessor, infelizmente, é repassar produtos para o cliente. Você gosta, por isso que eu deixei de ser assessor lá em 2012, porque eu odiava fazer isso. Eu odiava vender aquilo que eu não acreditava, mas eu tinha que fazer, porque eu tinha meta para bater, porque eu tinha o gestor do escritório para agradar, para não ficar chateado, entendeu? Eu detestava isso. Não estou dizendo que todo mundo é assim, estou generalizando, que fique muito claro, né? Mas é importante entender isso. O assessor, a função dele, talvez você não goste disso, mas essa é a verdade, não é culpa minha. Não culpe a mim, o mensageiro. O assessor, a função dele é te oferecer
produtos financeiros. E é óbvio que ele vai oferecer produtos que rendem mais dinheiro para ele. Então aqui já tem que ficar muito claro. Você quer alguém preocupado com a sua carteira? Ah, então você vai buscar um consultor, um CFP, né? Um planejador, um consultor financeiro. Esse cara vai estar preocupado com a sua carteira, né? Ou, coisa que alguns escritórios já estão mudando, é procurar algum escritório, né? Ou alguma casa de corretagem, né? Que aonde você pague FII fixo, né? É o FII fixo. Então você paga um percentual no ano. Aí não importa o produto que o assessor lhe ofereça, você vai pagar um FII no ano. Sei lá, você tem 1 milhão, você vai pagar 1% ao ano, né? Todos os investimentos que você fizer ao longo do ano, você tem um cashback. Então essa é uma coisa nova aqui no Brasil, né? É uma coisa nova. Deveria ser assim. Então, o problema desse formato aqui, né, onde o corretor, no caso o assessor, ele oferece operações exorbitantes, né, papéis poucos vantajosos, né, para gerar corretagem, porque ele recebe em cima de FII do produto. Cada produto que ele vende para você é aí que ele ganha. Aí, cara, ele vai te oferecer aquilo que gera mais dinheiro para ele. Muitas vezes o assessor é um guri novo, né? Pô, tem lá 25, 20 e poucos anos, né? Que tem muita meta, né? Não, calma, não tô tirando a responsabilidade, só tô lendo um fato, né? Que muitas vezes está alavancado na vida pessoal com um custo de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Sim, exatamente. Essa galera ganha dinheiro, ganha e gasta muita grana, tá? E justamente por isso o cara ele vai enfiar o que tiver pro cliente e azar. É assim, não brigue comigo. Tá? É todo mundo? Não é todo mundo. Tem assessor responsável? É óbvio que tem. Eu sou amigo de vários caras responsáveis. Mas os assessores que ganham muito dinheiro, boa parte deles vende o que dá a receita para ele. Então, entendam isso, tá? O assessor ganha dinheiro a partir de comissão do produto que ele vende. Tá certo? Agora tá começando a mudar, tá começando a vir o FII fixo, né? Que curiosamente muitos clientes não gostam, né? É os relatos que eu tenho de amigos que são assessores, que eles oferecem o FII fixo pro cliente, ele não quer. Ah, não, eu vou te pagar 1% ao ano? Que isso? Ah, não, eu prefiro cada produto ali que você me vender, eu te pago a comissão e eu nem vejo. Entende? Então, isso tem que ser levantado, tem que ser pontuado. Além disso, e detalhe, né? O que tem de errado, muito errado aqui? Prometer lucro. Pois é, será que houve promessa de lucro mesmo? Né? Prometer lucro é crime no Brasil. Promessa de lucro é crime, isso é óbvio. Tá? Mas vamos lá. Além disso, eles acusam os assessores de terem feito operações milionárias sem suas autorizações. Outro crime gravíssimo, né? Isso aqui, pessoal, na prática, conhecendo a XP, eu não vou dizer que é impossível, mas é pouco provável, tá? Porque para o assessor conseguir fazer alguma coisa, ele precisa do ok do cliente. Ele precisa que o cliente pegue o seu celular, vai lá no app da XP e autorize, senão o assessor não consegue executar o investimento. Então, isso aqui, eles acusam o assessor de terem feito operações milionárias sem as suas autorizações, isso aqui cabe discussão. Aqui tem que ver realmente, porque, cara, é estranho. Né? Porque, de novo, insisto, para o assessor ir lá e poder alocar num COI, no pior COI que seja, o cliente tem que ir lá e tem que dar ok. Se ele não dá ok, o assessor não consegue fazer essa alocação. Tá? Então aqui eu estou trazendo os fatos para vocês. Vamos lá. Processo movido na justiça abastecido com troca de mensagem entre os assessores e os clientes. Eles mostram que os agentes vinculados à corretora vendem produtos de alto risco, né? Com garantia de blindagem contra perdas, né? O que acaba não acontecendo. Isso é um problema. Será que é mesmo assim? Se é um COI, né? O que é um COI? COI é um certificado de operações estruturadas. Muitas vezes é uma operação onde existe uma put, né? Onde se o mercado cai, existe um seguro, né? O que pode ter acontecido aqui também? O assessor dizer para o cliente que aquela operação tinha um risco limitado, né? Mas não ser, né? Ser uma Rubi. O que é o Rubi? Rubi é uma put com barreira, não é uma put, é uma opção com barreira, ou seja, se o mercado chega lá, ela deixa de existir. E aí você fica com um prejuízo gigantesco, né? Isso aqui é osso, pessoal, porque como é uma coisa complexa de se entender, né, nem os assessores entendem direito.
muitos assessores, especialmente os caras que só vendem, né, que fica lá ligando o dia inteiro pro cliente, né? Aquele lá que a gente chama que é o cliente, não é o caso desses clientes aqui, né? Esses aqui são clientes grandes, mas muitas vezes o cliente de balaio, né? Que é o cara de balaio, aquele lá que o cliente, que tem o assessor, eles ligam para uma lista, que é uma lista gigante de clientes, chama de balaio, né? Porque tem muita gente dentro dessa lista, né? Então isso aqui vale ver de fato, né, se era com blindagem ou não, porque existe sim operações com blindagem, como uma put, se o mercado vai lá e fica abaixo, você tem risco limitado. Mais uma vez, eu acho que não era isso, que eu acho que era a tal da Ruby, né, que é uma opção com barreira, se bateu lá, é uma knockout, né, ela deixa de existir, tá? De novo, viu como é uma coisa complexa? Então, eu aqui, ó, a gente tá falando aqui de mercado, você entende de mercado, né, tá complexo o que eu tô falando, não é? Esses clientes aqui provavelmente não entendiam tanto quanto você que está me ouvindo, me vendo, entende, tá? Também orienta investidores conservadores a mudarem seus perfis para se aventurarem em ações. Pois é, aqui vem aquela coisa, né? Ninguém colocou uma arma na cabeça do cliente. Mude agora o seu perfil para agressivo. Não é bem assim. Orientam, né? O cliente pode dizer, não quero. Não vou, eu sou um cara conservador, tá? Né? Porque certas operações só é possível fazer se lá no Suitability o cliente coloca, eu aceito essa operação de maior risco. Eu aceito essa operação pode gerar prejuízos indesejados. Tá lá escrito. Tá? Mais uma vez, eu não estou acusando nenhum cliente, eu estou lendo como é a realidade. A realidade é assim. A cada 6 meses, inclusive quando você abre o home broker, a corretora traz esse Suitability para você preencher. Né? Aí você preenche os dados lá, se acontecer uma perda de não sei quanto, o que você vai fazer? Você vai aportar mais, você não vai. E aí ele dá o resultado. Ah, você é um investidor agressivo. Ah, não, você é um investidor conservador. De tempos em tempos, a corretora tem que fazer essa pesquisa com seus clientes. Então isso aqui, orienta seus investidores conservadores a mudarem seus perfis para se aventurarem em ações mais voláteis? Pois é orientação, né? Não é obrigado. Porque o perfil, cada um sabe o seu, né? Não é uma outra pessoa que tem que saber o seu perfil, é você. É ou não é? É você que tem que saber o seu perfil e ninguém lhe obriga a fazer isso. Então, vê como é complexo, como tem muita coisa a ser discutida, né? Então vamos lá. Principais relatos feitos no processo dizem respeito a investimentos em COIs, tá aí, ó. Operações alavancadas com empréstimos feitos pela corretora, né? O COI é baseado em uma gama de investimentos de renda fixa e variável e tem sido vendido como um papel, como um potencial lucro acima da média com garantia do valor principal, em caso de baixa, né? Existem alguns COIs assim, ou existiam alguns COIs assim, eu não sei se existe hoje, não quero dizer que COI é uma coisa boa, não é, né? Trader com bom conhecimento não faz COI. COI é um produto financeiro para gerar receita. Coloquem isso na cabeça de vocês, para gerar receita. COI é um produto para se gerar receita. Pega uma coisa super complexa, coloca um top em cima e diz que é super fácil. É isso, COI é isso. Tá? E é um produto para se gerar receita. Quem tem conhecimento de opções, né? Quem sabe o mínimo sobre o mercado de opções jamais faria um COI. Jamais faria um COI, porque ele pode fazer ele mesmo no broker, né? Não em todos os papéis, mas em boa parte deles. Então aqui a gente já cai em outro ponto. Pessoas que não têm um conhecimento tão grande. Mas aí que tá, uma pessoa que não tem conhecimento tão grande vai lá e diz que é arrojada. Percebe de novo como não fecha? Vamos seguir. A operação alavancada consiste em uma espécie de empréstimo dada pela corretora para que o cliente possa investir em valores mais altos que possui. Isso aqui provavelmente é o termo, né? Mais uma vez, o cliente só consegue fazer o termo se ele assinar lá um ok. Eu, né, estou fazendo uma operação de altíssimo risco, tem que entrar no aplicativo, tem que dar ok, tem que tirar foto, tem que fazer tudo isso, tá? Então isso aqui provavelmente são operações a termo, que é operação alavancada. O que é operação a termo? Você tem 100 mil na conta, você consegue comprar 300 mil reais. Sobre esses 300 mil reais, você paga uma taxa de juros. E a corretagem é alta, né? Porque você paga a corretagem variável em cima da alavancagem total, e não em cima dos 100 mil. No caso dos COIs, os clientes têm relatado que a propaganda dos seus rendimentos é enganosa, né? E que a promessa de retorno no mínimo investimento inicial muitas vezes não se cumpre. Isso aqui é problema. Isso aqui, se de fato acontecer, é um problema. Se lá no COI está escrito assim, esse COI possui garantia de valor, de prejuízo máximo. O máximo que você pode perder é o 0. Inclusive, eu ensino a fazer, né? Eu chamo de capital ótimo de risco. Quem é meu aluno, eu ensino você a fazer com o seu dinheiro, ao invés de pagar
a corretora para fazer isso para vocês. Eu chamo de capital, ótimo de risco. Isso aqui é excelente para quem opera day trade, para quem opera long and short, para quem opera mercado futuro em geral, né? Isso aqui é excelente, tá? É excelente. Você combina renda fixa, certo? Você faz o quê? Você tem 100 mil reais, tá? Você pega 85 mil reais, coloca na renda fixa. Esses 85, daqui 1 ou 2 anos, vão virar 100 mil reais, certo? Beleza. Esses 15 mil reais que sobra na conta, nós vamos operar tudo que dá. Vamos tentar transformar esses 15 em 30, em 45, em 50, em 60, em 100 mil reais. Certo? Aqueles 85 daqui 2 anos vão virar 100, ou seja, eu comecei com 100, se tudo der errado, vou ter 100 daqui 2 anos. Né? Só que as pessoas pagam altíssimas taxas para fazer isso num COI. Eu ensino você a fazer na sua conta isso. Mas quem é que quer pagar ali R$ 49,90 para aprender isso no CTC? O cara não quer, o cara quer perder milhões lá no COI. Tô brincando. Calma, eu sei que o assunto é sério. Voltando. Maiores prejuízos, contudo, acontecem nas operações alavancadas, obviamente, né? Clientes dizem que assessores estão turbinando esse tipo de investimento em suas carteiras, muitas vezes investimentos não autorizados ou mal explicados. Aqui realmente cabe discussão, tá? Para aumentar as taxas pagas à corretora. Quanto maior a alavancagem, né? Maior a taxa de corretagem. Bom, calma lá, né? Porque é óbvio, se a operação dá certo, você ganha alavancado, né? Se tivesse dado certo, ninguém estava reclamando de corretagem. É ou não é? Se a operação tivesse dado lucro, alguém estaria reclamando de corretagem? Então o pessoal não está reclamando da corretagem aqui. O pessoal está reclamando de ter tido prejuízo nas operações alavancadas. Mas aí, de novo, insisto, para você fazer esse tipo de operação, você tem que ir lá preencher suitability, tem que dar ok no aplicativo. É chatinho fazer isso. O assessor não consegue fazer isso por conta. Tá? E insisto, se a operação tivesse dado lucro, vocês estariam preocupados com a corretagem? Só para pensar. Tá? Todo o patrimônio em comissões. O músico tal afirma em seu processo de justiça que, seguindo orientações da XP, foi conduzido a oferecer todo o seu patrimônio em garantia de operações no mercado financeiro. Ele disse que o valor das operações alavancadas feito pelo assessor de investimento chegou a 1 bilhão, o que equivale a 56 vezes. Caramba! Né, que gira em torno de 20 milhões. Só cliente grande, né? Isso que é curioso, né? Interessante. Só cliente grande. Ou seja, não é porque o cara tem um capital maior que ele tem um conhecimento maior de mercado, né? Isso é bem interessante. E esse cara é o cara que ele não quer estudar, né? Ele não quer se aprofundar. E eu entendo. Eu entendo, né? Ele quer focar no trabalho dele, ele quer confiar o capital dele num profissional de mercado. Talvez esse seja o problema. Talvez tenha confiado no profissional errado, né? Porque, insisto, se fosse um CFP, né? Ou se fosse até mesmo num fundo de investimento, a chance disso aqui acontecer não era nula, mas era bem, bem menor, tá? Porque assessor de investimento, o trabalho dele é oferecer produto, ele é remunerado pelo produto que ele oferece. Tá? Mas vamos lá, isso aqui realmente está estranho. Foi uma alavancagem absurda. Será que o cliente sabia disso? Tá? Então ele afirma ter sofrido prejuízo milionário de que somente o valor das comissões ultrapasse o patrimônio. Cara, isso aqui realmente é bizarro. Né? Como é que ninguém chamou a atenção do assessor que estava lá girando o cliente que nem um maluco? Né? Isso aqui realmente é grave, tá? O processo costuma anteceder a cobrança de... beleza. Perda de 18 milhões. A sensação que tive é que me trataram como um criminoso, disse o empresário tal em um e-mail para líderes da XP, quando havia perdido 18 milhões com a corretora, né? Ele havia investido 8. Caramba, então ele investiu 8 e perdeu 18, então ele perdeu 9 milhões e meio, é isso mesmo? O e-mail foi o estopim para o rompimento da relação com a corretora e o anúncio de que ele moveria ações de procuradoria responsabilizado também em órgãos reguladores. No e-mail, o empresário relata que foi tratado com descaso e teve sua conta bloqueada. Cara, isso realmente é complicado, né? Não bastasse ter me tirado 18 milhões com cobranças totalmente absurdas e incorretas, isso aqui realmente tem que ser investigado, né? Eu ainda fui pisoteado pela XP por seu assessor de investimentos que ignoraram minhas reclamações e não deram ouvidos a nenhuma das minhas afirmações. Inclusive diz ele que mandou e-mail para o Benchimol, né? O Benchimol, o e-mail dele, acho que todo mundo no mercado conhece, sabe, né? Cara, aqui não tem nem o que falar, né? Realmente é uma coisa complexa. A cúpula da XP ainda afirmou não reconhecer empréstimos feitos pela corretora. A cúpula da XP, né, diz o cliente aqui, né, que ele não reconheceu os empréstimos feitos, provavelmente porque a conta dele ficou negativa, né, então para pagar menos juros é feito um empréstimo, né, provavelmente é isso, tá? Mas também para fazer isso o cliente tem que habilitar isso no home broker. Percebe como as coisas tem coisas que não fecham?
Tá, mas vamos lá. Ele moveu uma ação pela exibição de provas contra a XP em dezembro do ano passado. Nela, seus advogados querem dizer que a corretora envie todos os detalhes das operações. Ótimo! Isso aqui tem que ser feito mesmo. Tá? Se você, porventura, passou por algum problema nesse sentido, exija a gravação de conversa, seja em áudio, seja em texto, né? Todos os documentos que comprovem isso, tá, pessoal? Sempre, tá? Porque se foi erro da corretora, a corretora vai reembolsar, né? Aqui, eu acho que entrou numa área meio cinzenta ali que pode ser interpretada como... não posso falar o que eu acho que pode ser, né? Mas, enfim, mais uma vez, uma situação bastante complicada, tá? Não vai afetar em nada. Então, o professor de cursinhos, fulano de tal, afirma a justiça que tinha um histórico altamente conservador. Histórico altamente conservador foi levado por um corretor da Avel, uma corretora, um histórico da XP, a investir mais de 1 milhão em COIs. Insisto, né? Como é que ele disse? Histórico altamente conservador foi levado por um corretor. Pois é, cara. Aqui, de novo, né? Ele não pegou uma chinela assim e disse, olha, vou te dar uma chinelada na bunda se você não assinar aí. Não, né, cara? Você tem que abrir o aplicativo, você tem que dar ok, cara. Ah, mas o meu histórico... Pois é, e se tivesse dado lucro, você teria reclamado do teu histórico? Entende? Pessoal, eu sou advogado do diabo. Eu tô trazendo a realidade, nua e crua. Tá? Eu não estou zombando aqui do que aconteceu. De maneira alguma. Tá? Só tô colocando assim, não fecha. Não fecha. Né? Fui levado pelo corretor a mudar, né, o perfil ali de investimento. Cara, isso você tem que dar ok lá no aplicativo, tá? Mas enfim, beleza. A menos que o corretor diz assim, faça isso agora na minha frente, não eu vou te dar um soco na cara, né? É estranho, mas tudo bem, vamos lá. Em um áudio anexado no processo, o corretor diz que o investimento tinha longo histórico de lucro, chegava da... Beleza. Diz também que não há perda com o COI, porque o investimento tinha lastro e... mesmo que o investimento que desse lastro a ele não tivesse alto. Enfim, o que ele quis dizer aqui, né? Que, dado o histórico, né? O retorno tinha sido disso aqui, ok, ele falou do histórico, não prometeu nada, né? Tinha longo histórico de lucro, chegava a dar tanto, acima da inflação. Disse também que não há perda com o COI. Então aqui tá um problema. Não há perda. Se não há perda, pô, você falou que não tinha perda. Eu tive perda, logo você falou algo que não aconteceu. Aqui tá tudo certo. Aqui, na minha visão, cabe discussão. Tá? Se falou que não há perda, né? É risco garantido, aí beleza, né? Aí realmente, tá? Então confirme isso. COI tem muitos COIs, sim, que você tem perda limitada ou capital garantido, né? Chama capital garantido. Se der zebra, você sai com o capital que você investiu, tá? Mas muitos desses COIs não possuem isso, né? Eles possuem, como eu disse, uma opção knockout. Né? E não é uma put, não é uma opção de venda, né? Onde você tem o direito de vender o papel garantindo assim o teu prejuízo máximo, tá? Então vamos lá. É um COI voltado para o multimercado, mas IPCA, se um fundo multimercado não performar e ficar em zero, né? A gente não perde dinheiro. A vantagem é que a gente sempre ganha o IPCA, mesmo que dê tudo errado, pelo menos você tem IPCA, né? Disse o corretor. O resultado provou o contrário. Pois é, se isso aqui tá gravado, o assessor falou isso e aconteceu aqui, ó. As taxas, os 300 mil viraram 150. Pois é, se realmente foi isso, pô, aí foi informação indevida passada pelo assessor, tá? Então aqui sim, então percebe como é objetiva a questão, pessoal, né? Então aqui, obviamente, o cara reclamou, né? O capital tinha que render, deu um prejuízo. Pois é, mas se entrou em algo arriscado, tinha risco, né? Se o assessor diz que não, aí temos um problema, né? Eles empurram de má fé para quem está entrando no mercado. Não necessariamente, cara. Não acredito que seja má fé, tá? O que acontece é, o assessor, ele vende produtos. Boa parte deles, não todos, é óbvio, né? Tem gente muito boa que entende o que tá fazendo, mas boa parte é só comercial. O cara tá lá oferecendo um produto, ele vai oferecer aquilo que dá a receita, tá? No final do vídeo eu vou falar qual é a solução para isso, tá? No meu caso foi pior, porque eu ainda fiquei com a dívida na mão. Né? Fazem o papel de que estão olhando para o seu patrimônio. Não, vocês estão só vendendo produto. Isso é verdade, na maioria das vezes. Beleza. Como tinha perfil conservador para investir no COI, ele afirma ter sido orientado a mudar o seu perfil arrojado no aplicativo do corretor. Foi o que eu falei. Ou seja, foi orientado, né? Não foi obrigado. Certo?
Assim, poderia ter acesso a investimentos mais arriscados, com barreiras para efetuar operações de alto risco. Tá? Mais uma vez, ele foi orientado, não foi obrigado. Então aqui, né, o assessor teria uma defesa, né? Pô, eu orientei o cara, né? Você quer investir em algo arriscado, você tem que liberar no aplicativo, você não foi obrigado, né? Em áudio anexo, o assessor diz ao cliente, né, para mostrar o aplicativo na corretora que tem, de fato, um perfil agressivo e, como prova disso, declarar em um formulário que já aportou dinheiro em fundos dos quais não tinha investido e que estava sendo oferecido pela XP. Pois é, aqui realmente ficou uma coisa chata, né? Pô, como assim você vai orientar o cara a declarar que ele aportou dinheiro em determinados fundos, mas que ele nunca investiu, né? Isso aí realmente é complexo, mas o cara poderia ter dito não, obrigado, eu sou conservador, eu não vou assinar isso e não vou entrar num investimento mais agressivo. Depois que dá prejuízo, é óbvio, né? Aí todo mundo vira monstro. Mas se tivesse dado lucro, COI? Essa é a grande questão. E se tivesse dado lucro, né? Naquela parte onde você diz no que já investiu de valores, você pode colocar nosso plano. Investir X% em renda fixa, X% internacional, tanto em renda variável, porque ali já vai considerar o perfil agressivo. Foi isso que eu falei antes, né? Esse é o relatório de suitability. De tempos em tempos, o cliente tem que atualizar, né, onde ele coloca os percentuais em cada mercado e o próprio site da corretora lhe diz se você é agressivo, se você é conservador, né? Insisto, né? Que o cara poderia ter dito não vou fazer isso, tá? É complexo isso, né? Pois é, mas é, pessoal, tá? Mas é, infelizmente. Se alguém chega lá com um negocinho pra você cheirar, pra você fumar, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Mas enfim, acho que aqui o cliente aqui poderia argumentar a questão do COI, se o assessor ofereceu com ele um COI sem prejuízo ou com risco, com capital garantido. Se de fato foi isso e ele teve prejuízo, aí é um problema, tá? Calma, doutor. Já o empresário tal relata ter investido 10 milhões e ter perdido metade desse valor com a XP, né? Somente as taxas de corretagem da operação, que levou um prejuízo de 2 milhões. Caramba, cara, isso aqui, ó, você que eventualmente é gestor de escritório, é assessor, cara, se o teu cliente tá deixando muita corretagem, fala com o teu cliente, isso vai dar problema, como deu aqui, todo cliente que gasta muita corretagem dá problema, tá? Se ele tá gerando muita corretagem, tá deixando muita receita do escritório, ele será um problema, é só ele ter um prejuízo grande e ele vai ter um prejuízo grande. Ele afirma à justiça que assessores fizeram operações alavancadas de 360 milhões em seu nome. Insisto, para fazer operações grandes assim, tem que dar ok lá no Suitability, né? O Metrópolis apurou que ele denunciou o caso à Polícia Federal por entender que é vítima de crimes financeiros. Caramba! Nossa! O empresário diz ter sido induzido a erro pelos corretores que lucrasse sobre seu patrimônio prática de fraude conhecida como churning, tá? Churning isso é um tipo de manipulação de mercado, tá? Aí o cliente que teria que provar, né, que de fato a corretora ou o escritório de fato teria feito o churning, né? O churning, mais uma vez, isso é um tipo de manipulação de mercado, tá? Em troca de mensagem com o assessor responsável, ele indaga: você não me falou que a gente estava blindado e que se caísse a gente não teria impacto? Ou seja, esse aqui é o COI. Se o COI tem uma put, realmente você tá travado. Se não é uma put, se é uma opção nocaute, você não tem isso. Tá? É o pior investimento que tem. É Rubi, você aí tem um COI. Rubi é o pior que tem. Se o mercado cair, você se lascou. Péssimo. Tá? As mensagens anexadas ao processo mostram em meio a uma queda livre de ações de alavancagem, gestor dizendo que havia conseguido blindar o patrimônio de Santos conforme as ações. Seguindo a volatilidade, mas está positiva. Somente após perceber que a perda havia atingido o patamar milionário, o assessor sugeriu pôr o dinheiro em uma renda fixa para apelar aos bancos. Pô, aí é foda, né, cara? Aí é pra trincar os ovos, né? Porra, cozinha. Caraca. Aí realmente é carne de pau, né? Então aqui, o que eu vejo aqui pro cliente, o doutor aqui? Ver se de fato o produto que foi alocado, né, tinha a tal trava ali, né? Tinha uma put ou tinha um stop, né? Porque realmente e provar, né? Se isso aqui realmente aconteceu. Isso aqui, mais uma vez, isso é manipulação, tá? Se isso aqui aconteceu, dá para denunciar para CVM também. E aí o problema vai ficar sério, tá?
Mudança de perfil. Em outro caso, o estatístico, Marcelo, né? Entrou com 1.020.000, tirou 500.000 ao investimento e perdeu todo o resto do dinheiro. Ele disse que se declarou como conservador, mas foi orientado a mudar o seu perfil para investir em pessoas registradas. Cara, de novo, mesma coisa. Né? Ninguém obrigou, né, cara? Pô, não fica bravo comigo, cara, mas ninguém te obrigou. Eu entendo que pode ser criada a narrativa aqui, mas ele me induziu, ele disse que não ia acontecer. Cara, se tivesse dado lucro, você não tinha ficado chateado, né? Entende? Entende que o problema não é esse aqui? O problema é que você teve prejuízo. Mas o que ele levou ao prejuízo? Essa é a questão. Não é o fato de ter mudado o perfil. Porque você mudou o perfil. Ele não foi o assessor que entrou lá no seu aplicativo e mudou, pegou na sua mão e mudou, né? Mas vamos lá. Tudo está registrado em Mechase. Faz para ser agressivo. Coloca que você não tem prazo para sair, que entende de oscilação de mercado, que sempre pega orientação e que já aplicou tudo. Enfim, ou seja, o assessor orientou, né? Orientou literalmente o cliente. Agora eu entendi o que ele quis dizer, né? Viu como é bom ter o contexto, né? Agora eu quis dizer aqui com orientado. Ou seja, aqui literalmente o assessor praticamente pegou na mão do cliente, né? Então aqui eu retiro o que eu disse, né? Ou seja, aqui o cara não, pelo visto, não queria, né, colocar isso e o assessor foi lá e induziu de fato. Aqui sim foi indução, né? O cara disse, ó, coloca isso, faz isso, isso aqui é pica pro assessor, certeza. Tá? Aqui sim houve indução, na minha visão. Há ainda processos em que 200.000 em investimentos viraram uma quantia em dívidas, né? Um outro que é aposentado de um perfil conservador foi aconselhado a investir em COIs com a contratação de empréstimos da própria XP e ficou assustado das taxas e tem cobrado na justiça, tá? Vamos lá. A XP diz que preza pela transparência, né? Afirmou por meio de nota que segue rigorosamente a regulamentação e preza pela absoluta transparência nas condições e prazos dos seus produtos. Por isso está alinhado aos maiores padrões. O advogado tal defende os dois clientes, afirma que a comercialização de COIs de operação de alavancagem são dois dos principais problemas, concordo, no mercado financeiro. Os COIs se tornaram uma grande aposta, a ocultação das informações da comercialização não oferta a investidores, aderir às ações contrárias e os perfis pensam muitas perdas. Fato, né? Eu concordo com o advogado, né? Que o COI, se você é 100% transparente, ele vira uma merda. Ninguém quer investir num COI se o assessor é 100% transparente. Só que o COI gera um rio de dinheiro para o escritório e para o assessor. Por isso que eles omitem algumas informações, podem omitir supostamente muitas vezes algumas informações, né? As operações de alavancagem são determinadas para investidores com maior capacidade, qualificação e entendimento dos riscos, mas mesmo para eles a correta prestação de serviço de transparência da corretora é diferencial para o ganho e perda. Se a corretora falha ou oculta por falha própria ou por decisão deliberada, ela prejudica o investidor e muitas vezes fica irreversível, né? Os outros advogados aqui afirmam que as corretoras tratam seus clientes apenas como fonte de lucro. Isso realmente é verdade, né? Nos processos nos deparamos com defesas truculentas, agressivas, onde o investidor é tratado como oportunista, né? A briga é grande, mas estamos sempre com a verdade lutando pelos nossos clientes, dizem os advogados, tá? Enfim, e essa é a reportagem, tá, pessoal? Então, qual é o meu parecer sobre isso? Né? Embora eu não sou ninguém vinculado a nenhum órgão, né? Ou advogado até mesmo, né? Pessoal, mais uma vez, o assessor de investimentos é um participante do mercado cujo trabalho dele é oferecer produtos financeiros, tá? Ele é um elo comercial entre o escritório, né, entre a corretora e o cliente. Então ele vai te oferecer um produto de acordo com o seu perfil. Aonde que está o problema aqui? E na minha visão é onde vocês podem levar junto para os advogados de vocês, quem teve problema, né? O que vocês podem levar a eles? Primeiro, qual foi o produto que foi oferecido a vocês? Foi um COI? Beleza. Qual era a promessa desse COI? A promessa desse COI era que não teria prejuízo máximo, ou melhor, que não teria risco, que seria capital garantido ou que teria prejuízo limitado. Se você teve prejuízo maior do que isso é um problema. Né? Foi lhe oferecido uma coisa e aconteceu outra. Beleza. Número 2. A indução da mudança de perfil. Para você investir em certos produtos mais agressivos, você tem que mudar o seu perfil, você tem que entrar no aplicativo, você tem que dar ok, você tem que preencher um monte de coisa. Se você entrou lá, né, e deu todos os oks e preencheu aquilo ali sem orientação do assessor, você não tem como provar que o assessor lhe induziu a isso, entre aspas, você deu ok.
né? Você deu ok. Um exemplo que nós vimos aqui foi o cliente que colocou, né? Que o assessor disse, ó, faz isso, clica, digita que você tem tanto, digita que você já investiu em tal produto. Isso é um problema. Porque ali o assessor está induzindo, de fato, o cliente a mudar de perfil. Tá? Isso realmente, se isso realmente aconteceu, então, por isso que é importante ter provas, prints, áudio, né? Isso realmente é um problema. Mas uma coisa que tem que ficar clara, pessoal. Hoje, em 2024, especialmente quem tem um capital maior e até quem tem um capital menor, vocês precisam buscar conhecimento, pessoal. Eu sei que essa frase é batida. E o pior, há um gigante conflito de interesse nessa minha afirmação, porque eu vendo conhecimento. Mas, né, com o mínimo de conhecimento, nada disso teria acontecido, tá? Eu não estou colocando no de vocês, tá? Não estou colocando na bunda de vocês. Desculpa o termo, tá? Mas não estou colocando na culpa de vocês. É uma lástima, né? Mas a única coisa que salvaria, de fato, seria ter o mínimo de conhecimento. Tá? Eu sei, quando eu vou comprar um carro, eu quero confiar no vendedor de carro, né? Não preciso ser um mecânico, não preciso fazer um curso de mecânica para ir comprar um carro, né? Eu quero confiar no mecânico ou confiar na concessionária, né? E eu entendo, vocês confiaram na corretora, nos assessores, né? Mas é dinheiro, né, cara? É dinheiro. É dinheiro. Então a minha sugestão é a seguinte, se você que tá aí do outro lado, você não quer estudar porque não tem tempo, eu entendo, tá? Não tem tempo, eu mesmo deveria estudar programação, não vou estudar porque eu não tenho tempo, não tenho como, né? Cara, deixem renda fixa. Não tomem risco em coisas que vocês não aceitam, né? Em que vocês não entendem. Não toma risco nas coisas que você não entende. E outra coisa relevante e importante. Putz, perdi na meada. Outra coisa importante. Não tenha vergonha de dizer eu não entendi. Diga, mas eu não entendi. Faça todas as perguntas possíveis. Tá, eu vou colocar tanto aqui. Qual é o pior cenário? O que pode acontecer no pior cenário? De preferência em texto. Ou grava ali a reunião que você fizer com ele. Qual é o pior cenário? Pergunta qual é o pior cenário. Tá? Perguntem qual é o pior cenário. O que pode acontecer no pior cenário? Você não quer. Você vai ter que se envolver o mínimo possível. O mínimo. E desconfie. Você tá tendo um retorno muito acima da média dentro daquilo que teu assessor tá lhe oferecendo? Pode ser, tá? Que tem muita gente aqui que tá feliz da vida com o seu assessor, né? Nossa, ele sempre me manda boas dicas, não sei o quê, blá, blá, blá. Ganhei 50% ano passado. Pois é, cara. Você tá ganhando muito mais do que o mercado na média. Pode ter certeza, você tá tomando mais risco. Uma hora vem a conta. Uma hora o mercado vai cair e vai vir a conta. Não tem mágica, tá? Então não é porque o seu assessor é bom, porque não veio a fatura ainda, vai vir a fatura em algum momento. Então não se impressione com retornos muito fora da curva, tá? As pessoas aqui que foram tratadas na reportagem, né? Menciono que todas elas foram mencionadas aqui na reportagem do Metrópolis, né? Eu não tenho nenhum vínculo com a XP, não tenho nenhum vínculo com nenhum escritório da XP, eu tenho no máximo amigos que são assessores. Eu já fui assessor, então eu sei como é que funciona do lado de lá das cortinas. Esse é o meu lugar de fala. Tá? Eu não estou aqui dizendo que a XP é necessariamente culpada ou os assessores são necessariamente culpados, tampouco acho que seja culpa dos clientes. Né? Acho que cada caso, eu sei, é uma resposta sabonete, né? Cada caso aqui é um caso e eu acho que o máximo de provas que vocês puderem levar, melhor. Né? Juntem o máximo de provas que vocês tiverem, especialmente essas coisas que contradizem o que o assessor diz. Ah, não, diz que não tinha risco, mas perdi dinheiro. Como assim? Né? Ah, tomei empréstimo, mas eu não sabia que era empréstimo. Pô, será mesmo que você não sabia que era empréstimo? Se você não sabia, tem que provar que você não sabia. Então, tudo que você quer, o advogado de vocês provavelmente já instruiu vocês, né? Tudo que vocês querem provar, você tem que ter a prova. Tá bom? No mais, é isso. Eu espero ter gerado um conteúdo diferente e reflexivo aqui para todo mundo. Desculpem o vídeo longo, né? Mas era um vídeo que merecia ser feito. Um abraço e boa sorte aí a todos e que essa coisa fique limpa. Um abraço.